Mateus, capítulo 5, do versículo 10 ao versículo 12. Diz o seguinte: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Como lhes disse, estamos naquilo que tem chamado de boas novas da contracultura cristã. E em alguns estudos iniciais eu disse que essa expressão contracultura, ela tem uma localização histórica muito específica. Década de 70, Estados Unidos da América, movimento hippie, festivais, Woodstock, é onde está inserido esse termo contracultura. A contracultura americana, ela nasce em oposição a uma sociedade de estrutura conservadora e também ao colonialismo e imperialismo norte-americano. No meio da contracultura americana estava acontecendo a Guerra do Vietnã, ou no caso a Guerra do Vietnã refletia muito nas intenções ou no discurso da contracultura americana, reduzido em duas palavrinhas. Frase simples: paz e amor. Não faça guerra, faça sexo. E a contracultura hippie, na verdade, apesar de ter o nome contracultura, ela é mais uma expressão humanista em favor de libertinagem. A verdadeira contracultura, aquilo que se opõe a tudo que existe no mundo e entra em choque com tudo que existe no mundo, é a contracultura do reino de Deus. Esta se opõe a qualquer estrutura humana porque vem do céu para a terra. Ela nasce do evangelho da graça, que é loucura e que é escândalo para a humanidade. Então, isto são boas novas de contracultura cristã. E nós chegamos à última. Boas novas que o tornam perseguido. Vejam que Jesus, ele dá golpes ao moralismo, dizendo que você não tem o que é necessário e nem pode reunir o que é necessário para ser abençoado. Você não é capaz de prover este bem para si mesmo. E o golpe final de Jesus é dizer que felizes são os perseguidos. Então, esta bem-aventurança, ela, no todo do texto, é uma consequência das anteriores. É uma consequência de falência moral, alegria chorosa, mansidão, desespero por Deus, misericórdia dispendiosa, misericórdia cara, honestidade, promoção da paz, e aí, isso tudo desemboca em perseguição. Ser moldado por este caráter, refletir o caráter de Cristo, traz a você a alegria de ser perseguido. E essa é a lógica de Cristo, é a lógica do reino de Deus, é a lógica do cristianismo. Os cristãos são pessoas que, pelo puro agir do Espírito Santo, renunciaram a tudo, alguns até família, para, após tudo isso, serem perseguidos. É isso que vai acontecer com eles. Definitivamente é isso que vai acontecer com eles. Em primeiro lugar, observemos quem são os perseguidos. Muitos cristãos usam esse texto de forma errada para vendarem a consequência de suas próprias atitudes pecaminosas. Muitos fazem isso. Eles dizem: eu não posso fazer nada que você já fala comigo, que você já vem falar comigo. As pessoas ficam no meu pé o tempo todo e dizem frases semelhantes a essa para tentarem se proteger e colocar eu estou sendo perseguido, ou tentar transmitir essa ideia de que está sendo perseguido. É impressionante o número de cristãos que fazem isso e fazem isso de forma orgulhosa. Eles rejeitam fazerem um autoexame e então ficam dando inúmeras evidências de que seu coração é orgulhoso e ainda reclamam quando são exortados, porque o coração é orgulhoso. Há outros que claramente não estão vivendo suas vidas cristãs como deveriam.
Estão claramente anunciando isso e com isso recusam toda ajuda, porque acham que as pessoas estão se intrometendo nas suas vidas. Eles dizem, vocês não têm que ficar dando pitaco sobre a minha vida, vocês não têm que ficar dando pitaco sobre como eu cuido do meu filho, como eu tenho meu relacionamento com meu marido ou com minha esposa, você está se intrometendo na minha vida. Deixa eu lhes dizer algo, vocês não são perseguidos. Não são perseguidos, são orgulhosos. Isso é muito diferente, é muito diferente. E tem mais. O texto não diz bem-aventurados os perseguidos por serem perseguidos. O texto diz bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Não está em si mesmo ou em algo que você faz, está em algo que você recebe. É por causa da justiça. Mas muitos cristãos se sentem à medida de todas as coisas. Eles se protegem com suas próprias justiças, considerando-as padrão universal, fazendo com que todos ao seu redor sempre estejam errados, indicando que eles estão sendo perseguidos. Está todo mundo contra mim. E por isso eles têm um valor maior do que o de todo mundo, porque está todo mundo contra eles. O universo está girando contra eles. Mas Jesus diz, é por causa da justiça, versículo 10 e no versículo 11, por causa do meu nome. Essa é a ideia, quando ele diz bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. Quer dizer, por causa do meu nome vos injuriarem. Alguns são excessivamente zelosos em justiça, em determinadas áreas da igreja, por exemplo, e por isso são criticados. Então, eles não são criticados ou perseguidos de alguma forma por causa da justiça. Não é essa justiça que Jesus está se referindo. Não é o zelo excessivo que faz com que todo mundo fique falando que é certinho demais ou qualquer coisa parecida. É por causa da sua justiça. Não quer dizer bondade, nobreza, abnegação. O mundo aplaude essas coisas. Por que você seria perseguido por isso? Os cristãos receberam uma justiça totalmente perfeita de Jesus como um dom. Um dom. E o resultado é que, quando tornam-se cada vez mais semelhantes a Cristo, tornam-se cada vez mais perseguidos. A justiça que as pessoas odeiam é a justiça que você começa a possuir à medida que cresce em seu entendimento do que Jesus fez por você. É a justiça que é fruto do Espírito, é a justiça que é fruto de fé, é a justiça que é fruto do Evangelho da Graça, é a justiça que é fruto de Cristo Jesus em você, do reino de Deus em você, do Espírito Santo em você. Então, a semente da justiça de Jesus produz frutos naqueles que creem nele. E a sua vida de semelhança com Cristo atrai a hostilidade. Atrai o conflito com o mundo. Os perseguidos, eles são também, por causa do padrão das bem-aventuranças, aqueles que têm fome e sede de justiça, que se consideram frágeis, como um papel no fogo, e por isso buscam incessantemente a Deus, e são renovados por Ele. São cuidados por Ele, crescem em maturidade cristã, se assemelham a Cristo e por isso são perseguidos. Como se dá esse padrão? Simples. João capítulo 15, versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Se perseguirem a mim, também perseguirão a vocês. Mas perseguirão segundo o quanto forem parecidos com Cristo. 2 Timóteo 3,12. Ora, todos quantos querem ser piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso não tem como fugir. Não é uma possibilidade na vida cristã. Isso vai acontecer. E, na verdade, precisa acontecer. Necessariamente tem que acontecer. Se você não é perseguido, você precisa de ter um ponto de interrogação na sua cabeça muito grande. Muito grande. Porque isso necessariamente tem que acontecer. Quanto mais parecido com Cristo, mais perseguido será. E por quê? Porque irá refletir uma luz que não pertence a esta terra.
Irá refletir um caráter, uma mente, um olhar, um amor, um zelo, uma paixão e atitudes que são celestiais. E o mundo é hostil ao céu, porque é o reino dos céus contra o reino das trevas. O mundo não persegue pessoas boas, amorosas, generosas, solidárias, honestas e justas, não em termos gerais. Não em termos gerais. Mas se você for bom, amoroso, generoso, solidário, honesto e justo como fruto do reino de Deus em você, aí você será perseguido. Então será perseguido. Isso vai acontecer, essa hostilidade existirá. Porque se o mundo é hostil a Cristo, então ele será com tudo o que tiver parecido com Cristo. Qualquer coisa que for parecida com Cristo. Segundo, observemos quem são os perseguidores. E eu tenho duas opções para isso. Primeiro, os religiosos moralistas. Os religiosos moralistas são pessoas que creem que suas elevadas realizações morais, elas devem merecer a atenção dos outros, incluindo Deus. Elas creem que aquilo que eles fazem precisa de ser olhado, precisa de ser observado, precisa de receber aplauso, precisa de ser notado, precisa de receber glória, precisa de receber um foco de luz. Então, eles agem contra os cristãos verdadeiros por causa de sua humildade, porque religiosos moralistas não são humildes. Eles ficam incomodados com as relações mais íntimas com Deus. E ficam incomodados, por exemplo, quando essas relações mais íntimas com Deus se manifestam em conversas de caráter espiritual fora da igreja. Eles ficam desconcertados se você falar de Jesus e o Evangelho em uma mesa de aniversário, por exemplo. Ou em qualquer situação do tipo. Mas se é fora da igreja, eles ficam desconcertados. Não sabem como agir. Eles não querem que isso aconteça. Não querem. Mas, como desculpa, o religioso moralista vai dizer: eu evangelizo com o meu exemplo. Sério? Sério que você faz isso? E quantas almas você conseguiu com o seu exemplo? Quantas almas? Já faz mais de 20 anos que é cristão. E é isso que você diz? Isso é desculpa do diabo, meu querido. Isso é uma desculpa do diabo. Jesus nunca evangelizou com o seu exemplo. Mas dirão: mas os exemplos abrem portas para pregarmos o Evangelho. Então, acredite, você nunca foi cristão. Porque em 20 anos, ou mais de 20 anos, seu exemplo nunca abriu uma porta. Nunca. E o texto diz que ser parecido com Cristo traz perseguição. Então você não é cristão. Veja, você disse que você está pregando o Evangelho com seu exemplo, e a razão é porque o exemplo abre portas. Faz mais de 20 anos que é crente, nunca abriu porta nenhuma. Só que ser parecido com Cristo cria hostilidade, cria perseguição. Estranho isso, não acha? Você nunca foi parecido com Cristo. Na verdade, você é um perseguidor de cristãos sinceros e nem sabe disso. Não sabe disso. Você está se tornando uma barreira para aqueles que anseiam exalar o cheiro da paz de Cristo em diversos lugares, diversos contextos. E você nem tem sequer a menor ideia disso. Religiosos moralistas também não compreendem graça, porque se sentem justos diante de Deus e por isso não sabem lidar com pecadores, não sabem lidar com cristãos que caíram em pecado, e para eles o melhor de tudo é passar limpo em tudo, seja em pessoas que não são cristãs ou cristãos que caíram em pecado. O melhor é passa limpo em tudo, limpa tudo de vez, passa o rodo, porque não sabem lidar com graça. Rejeitam a graça porque confiam em si mesmos, em seus próprios méritos. Por isso são religiosos moralistas. Mas também tem outro grupo que vai perseguir os cristãos, e são os relativistas. Esses são pessoas que creem que a moralidade é relativa, ou seja, ela é muito pessoal. Ela é uma para mim e ela é outra para você, ela é relativa. Eles vivem de acordo com suas próprias preferências, crendo que devem fazer o que sentem que gostam de fazer e que ninguém mais tem o direito de dizer para eles que eles estão errados. Não podem fazer
Desculpe, não podem fazer isso de forma alguma. Isso é muito estranho, porque se eles creem que a moralidade é relativa e pessoal, quando alguém vai dizer para ele que ele está errado, ele está fazendo isso segundo a sua moralidade. Aí o relativista vai e puxa um argumento que é absoluto, universal. Você não pode fazer isso comigo. Uai, mas essa é a minha moralidade, essa é a sua. Me desculpe, mas é assim que eu sou. O relativismo é uma loucura da mente humana. Mas o ponto é que, enquanto os relativistas querem viver do seu próprio jeito, não importa o que está na Bíblia, não importa o que a tradição diz, não importa o que os pais ensinam, não importa aquilo que foi acumulado de conhecimento durante a história, de bom comportamento ou qualquer coisa parecida, não importa, eles querem viver do jeito deles. E ponto final. Os cristãos, ao contrário, se submetem a Cristo como Senhor. E eles fazem isso reconhecendo o Evangelho como fonte de sua vida, a palavra de Deus como sua norma, mas os relativistas obedecem somente às suas sensibilidades. Com isto, eles sempre estão na defensiva. Sempre estão na defensiva, porque pensam que os cristãos estão impondo um ponto de vista muito, muito alto, inalcançável, algo arbitrário, opressor. Perto dos cristãos, eles ficam sensíveis. Então, se o cristão fala alguma coisa, eles já pensam em gritar. O ataque é geralmente a partir de um senso profundo de que você está fazendo o que é certo, enquanto eles estão fazendo o que é errado. Eles pensam assim, agem assim, na defensiva. Olha só, ele está querendo se mostrar melhor do que todo mundo. E então, o sujeito não estava nem aí. Não estava nem aí. Mas o relativista é assim. Ele age ou ele reage de forma instantânea a qualquer um que ele pense que esteja querendo se mostrar mais certo do que ele. Então eles odeiam os cristãos, porque o crescimento na justiça de Cristo põe em destaque a falta de justiça deles. E assim, os cristãos serão perseguidos de todos os lados. De todos os lados. Ser cristão verdadeiro necessariamente lhe torna um alvo de perseguição. Terceiro, observemos como nossa cultura lida com a ideia de ser perseguido por causa da justiça. Naturalmente, para o mundo, não há uma perseguição por causa de Cristo. Não vão aceitar isso. Seja em contextos acadêmicos ou em campos missionários, o mundo parece não ter olhos para enxergar isso. Eles tampam os olhos para o número de cristãos que são mortos. E na verdade, eles realmente não têm. Essa é a questão. Eles não têm, porque rejeitaram o Deus verdadeiro. Mas existe um aspecto em que acham que é certo ser perseguido, que existe felicidade em ser perseguido. E isso se encontra na chamada vitimização. No Brasil, todos parecem querer se mostrar como perseguidos. É impressionante isso no Brasil. Todo mundo é perseguido. Todo mundo. O presidente é perseguido pela mídia, os presidentes anteriores reclamavam que eram perseguidos pela mídia também. Aí tem o grupo dos bolsonaristas que são perseguidos pelos lulistas, e os lulistas são perseguidos pelos bolsonaristas. A direita é perseguida pela esquerda, a esquerda é perseguida pela direita. A mídia tradicional é perseguida pela mídia moderna, a mídia moderna é perseguida pela mídia tradicional. A família está sendo perseguida, os negros são perseguidos, os homossexuais são perseguidos, os índios são perseguidos, mulheres são perseguidos, homens são perseguidos. Todo mundo nesse país é perseguido. No final das contas, a pergunta é: se todos são perseguidos, quem são os perseguidores? Ou, se todos são perseguidores, a quem estão perseguindo? Me parece que o X da questão é que nossa sociedade gosta de se vitimizar. Porque isto proporciona, fora o ganho político, o X da questão é que nossa sociedade gosta de se vitimizar. Porque isso proporciona, fora o ganho político e fora o ganho midiático,
Primeiro, um sentimento mútuo de irmandade e fraternidade. Segundo, uma justificação para quaisquer atitudes. No primeiro caso, nasce o sentimento de fraternidade. O grupo é fortalecido. Então, se alguém mexe com o meu irmão, eu sou impulsionado a entrar na briga e tomar as dores dele. Então, entram os meus primos no meio, a gente peca todo mundo junto e sangra todo mundo junto e vamos todo mundo junto, porque a gente toma as dores uns dos outros. Então, nasce um sentimento de fraternidade. No segundo caso, nasce um sentimento de misericórdia cega. A pessoa, ela é inocentada. Você diz, nossa, mas o que você fez é muito crítico. É sério que você fez isso, mas eu te entendo. Você sofreu muito. Foi errado, mas você sofreu muito, né? Então, eu te entendo. Vocês brigaram, entraram numa briga, saíram brigando aí igual uns doidos. O que vocês fizeram? Por que vocês fizeram isso? Ah, não. Mexeram com meu irmão, brigaram com ele, a gente entrou no meio e brigou todo mundo junto. Percebe? Com isso, toda militância física ou virtual ela é alimentada. E o ponto crítico e prático é que ao mesmo tempo, porque estão lutando por uma causa justa e sendo perseguidos, podem fazer o que quiserem. Esse é o ponto estranho. Uma vez que estão lutando por uma causa justa e estão sendo perseguidos porque estão lutando por uma causa justa, eles podem fazer o que quiserem. O que quiserem. Então, quanto menos você percebe, já está inserido nessa militância de um modo mais velado, porque foi tomado pelo sentimentalismo de vitimização. Eles te convenceram que estão sendo perseguidos por uma causa justa. E aí você tem que apoiá-los. Você é obrigado a apoiá-los. Você deve apoiá-los porque você é cristão. Se você é cristão, você é contra a família. Você é contra a destruição da família. Então você tem que apoiá-los. Se você é cristão, você é contra o aborto. Então você tem que apoiá-los. Se você é cristão, você é contra a corrupção. Então você tem que apoiá-los. Se você é cristão, você é contra o racismo. Então você tem que apoiá-los. Se você é cristão, você é contra o sexismo. Então você tem que apoiá-los. E assim o mundo define o que significa justiça e o que significa ser cristão. E aí, nesse bolo todo que é o Brasil, os defensores dos direitos dos negros vão à rua, quebram tudo. Mas tadinho, são tão perseguidos. A gente tem que entender o lado deles. Graças a Deus não são todos que fazem isso. Mas existem muitos que fazem. E o argumento é esse. Eles são perseguidos. Então eles podem fazer isso. As feministas foram às ruas, quebraram tudo, entraram numa igreja e fizeram uma algazarra danada dentro da igreja. Mas as mulheres neste mundo machista, elas são destruídas, são escravizadas. Os homens abusam delas todos os dias. Então a gente tem que dar um desconto. Mas entraram na igreja, quebraram tudo. Olha, você tem que entender o lado delas, né? Não caiam nesta lábia. A justiça de Cristo é superior à deles. É mais pura que a deles e habita antes de tudo no coração, transformando os seres humanos em seres humanos de verdade. Seres humanos de verdade. E quando são seres humanos de verdade, são perseguidos por causa da justiça. São perseguidos por causa do nome de Cristo. E então são bem-aventurados. É por causa da justiça de Cristo. Se você é perseguido por outra razão, isso é terrível. Isso é terrível, é terrível. Mas você não se encontra nesse texto. Não quer dizer que a Bíblia não seja contra qualquer outra perseguição. A gente está em Mateus 5, 10 a 12. A gente não está em outro texto das Escrituras, a gente está aqui. E aqui, a bem-aventurança, as boas novas são para os que são perseguidos por causa da justiça de Cristo. São para os que são perseguidos por causa do nome de Cristo. E aqui está o Evangelho. Aqui está o Evangelho. Agora, por fim, observemos o que tem e o que recebem os perseguidos. O versículo 10 diz o que eles têm. E o versículo 12 diz o que eles recebem.
Primeiro, o que eles têm? Eles têm o céu, eles têm o reino de Deus. Você não recebe o reino dos céus, você anuncia o reino dos céus. Você não obtém ou conquista o reino dos céus sendo perseguido. Você anuncia o reino dos céus sendo perseguido. É porque você é do reino dos céus que você é perseguido. Bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. É isso que está dizendo. Os perseguidos têm o reino dos céus. Por isso são felizes e por isso são perseguidos. Por isso lhes digo, o reino dos céus, ele é mais bem visto na fornalha, na cova dos leões, na cruz, no coliseu, de joelhos esperando ouvir um tiro, que é o tiro de sua morte. Ali o reino dos céus brilha, é anunciado na perseguição. Não é porque você foi perseguido por causa do seu orgulho, por causa do seu pecado, por causa da sua arrogância, por causa da sua ganância, por causa da sua falta de amor. Se você foi perseguido porque você se mostra demais, porque você ama a luxúria, a vaidade. Não é ali que o reino de Deus aparece. O reino de Deus é manifestado na fornalha, porque na fornalha é lançada, ou na fornalha, quando é lançado na fornalha, por causa de Cristo. Quando é lançado na cova dos leões por causa de Cristo. Quando se vai à cruz. Quando se põe de joelhos esperando o tiro por causa da morte. É quando se é lançado no coliseu para o agrado das multidões. Você vive debaixo de um governo celestial, cristão. Debaixo de um governo celestial, do reino de Deus. Não do reino dos homens, não do reino das trevas. E vivendo debaixo do reino de Deus, você será odiado pelo mundo, porque o mundo jaz no maligno. O mundo está debaixo de outro reino, de outra influência nesse sentido. Os perseguidos, por causa disso, eles recebem algo mais. Eles recebem mais perseguição. Mas eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados com a alegria divina. Eles sabem que são felizes. Os que são perseguidos por causa da justiça de Cristo. Eles sabem que são felizes. E eles têm isso muito certo em seus corações. Eles vivem no reino de Deus e quanto mais evidenciam não serem deste mundo, mais perseguidos eles são. E quanto mais perseguidos por causa desta razão, mais eles sabem que estão próximos de tocarem o céu. E por isso é bem-aventurado. É por isso que existe felicidade nesta perseguição. Porque estão tocando o céu. Estão próximos de tocarem o céu. Sabem que estão sendo perseguidos não por causa de si mesmos, mas por causa de Cristo. Então ficam alegres. Muito mais me alegrarei nas minhas tribulações, nos meus sofrimentos. É o que Paulo diz. Como falta cristão que se alegre nos sofrimentos por causa de Cristo. Acho que falta cristão que se alegre nos sofrimentos por causa de Cristo, porque falta cristão que sofra por causa de Cristo. Falta cristão que sofra por causa da justiça de Cristo. Eles sofrem por uma multidão de razões que todo ser humano sofre. Acham que sofrem por causa que são cristãos. Mas não, sofrem porque são seres humanos, porque pecam, por uma multidão de razões. Se não fossem cristãos, iam sofrer do mesmo jeito. Iam ter os mesmos problemas. Mas sofrer por ser cristão é uma minoria. É uma minoria. Sempre é uma minoria. Porque no fundo parecem não estarem dispostos a isso. Não estão dispostos a terem que abrir mão de tanta coisa assim. E o que eles recebem no final? Recebem o próprio céu. O texto diz: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. A graça, ela age tanto na aceitação do reino, quanto na recompensa no reino. O galardão, ele é tanto um dom gracioso, quanto um incentivo à santificação. Porque a graça, ela atua desde o início ao fim na vida do cristão. Existe céu para seres humanos por causa da graça. E existe recompensa também por causa da graça.
Jesus, com isso, ele não tem problemas em motivar a obediência com a promessa de galardão, porque a razão disso é a graça que atua em nossos membros. Esse é o caso de Paulo. Esse é o caso de Paulo. Trabalhou muito mais do que todos os outros. Mas no final das contas, o que ele diz? Não foi eu, foi a graça de Deus em mim. Eu sei, eu trabalhei mais do que todos os outros. Todos os outros apóstolos. Mas antes, não foi eu. Foi a graça de Deus em mim. Então, o incentivo não é ao galardão em si mesmo. Não é ao benefício em si mesmo. O incentivo de se receber isso tem como objetivo algo além disto, para o agora. E o agora é a santificação. O agora é ser formado no caráter de Cristo. Até porque ele conclui o texto dizendo: porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, veja, nesse sentido, o galardão é dado aos perseguidos por causa da justiça de Cristo. E é perseguido aquele que está sendo inundado pela justiça de Cristo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não se preocupe de ser perseguido. Se alegre em ser perseguido. Alegre-se no sofrimento por causa de mim. Alegre-se nas tribulações por causa da justiça de Cristo. Alegre-se nas cadeias por causa do Evangelho. Alegre-se nas algemas por causa do Evangelho. Porque a palavra de Deus não é presa. Você é preso, você é perseguido, você é maltratado, você sofre, mas a palavra de Deus nunca é escravizada, ela nunca é algemada, ela nunca é posta em correntes. Não, ela permanece, não volta vazia, se expande, ela cresce, ela é semeada e o reino de Deus se expande. Então se alegre por isso, porque isso são boas novas da contracultura cristã. Você pode ser perseguido por 1 milhão de razões, mas a grande felicidade, a verdadeira alegria das boas novas é em ser perseguido por causa da justiça de Cristo. Só serão boas novas que o tornam perseguido quando você for perseguido por causa do Evangelho, por causa dessas boas novas. Caso contrário, é mais um sofrimento que é terrível. E que a Bíblia se opõe. A Bíblia se opõe. É mais um sofrimento que a Bíblia se opõe. Mas o centro de tudo, a alegria fundamental, a alegria em Deus, a satisfação em Deus, o prazer em Deus, nas tribulações, no sofrimento, nas perseguições, nas injúrias, é por causa de Cristo. Somente por causa de Cristo, por causa do Evangelho, por causa das boas novas. É por causa do caráter de Cristo. Então, se você não se encontra nas bem-aventuranças, você precisa se encontrar. Você precisa se encontrar. Se você não se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, você precisa se encontrar. Você precisa ser achado neste texto, porque este texto anuncia o caráter do cristão. E não ter este caráter faz com que o texto torne-se condenatório a você e lhe impulsione a necessidade de conhecer o Evangelho, de abraçar as boas novas, de entender mais profundamente a cruz, entender a obra vicária de Cristo, encarnação, morte, ressurreição, ascensão, entender mais Deus, entender mais a si mesmo, até que o seu coração seja desabrochado, aberto, quebrado, quebrantado, humilhado, e seja lá o que for, por causa da cruz, por causa do sangue de Cristo, até que tremas por arrepender-vos e crede no Evangelho. Porque o tempo, ele já se cumpriu. Cristo já veio. O reino já foi instaurado e já está se expandindo. Então arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Você sempre tem que voltar ao Evangelho. Sempre tem que voltar ao Evangelho. Toda vez que tiver uma falha de caráter, quando não se encontrar parecido com Cristo, volte ao Evangelho. Sempre deves voltar ao Evangelho. Por isso, sempre são boas novas.
na santificação também são sempre boas novas. É o grande ponto que precisa ser entendido. Boas novas na santificação, boas novas de contracultura cristã, são boas novas de caráter cristão. É o Evangelho que faz isso. É o Evangelho que faz isso. E nós precisamos disso. O Brasil precisa disso. Os cristãos precisam disso. Nossa igreja precisa disso. Precisa de cristãos que se encontrem nas boas novas da contracultura cristã. Que Deus os abençoe. Nós vamos ao Senhor em oração nesse instante.